Olá, boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Etnos Documentários. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E neste sábado, dia 7 de novembro de 2020, o nosso convidado para falar-nos sobre os desafios do pastorado na pandemia em Serrania é o nosso querido pastor Márcio Alessandro Facchetti Santos. Ele é o pastor local da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missões, localizada na cidade de Serrania, no estado das Minas Gerais. Ele exerce a segunda vice-presidência do campo da Assembleia de Deus em Alfenas. A sua formação teológica em missiologia é pelo Ceifa. Ele tem um nível médio e avançado em teologia pelo IBAD, e ele já fez também o nível fundamental pelo Osana Bible School e atualmente cursa o bacharelado em teologia pelo Instituto Etnos. Meu amigo, servo de Deus honrado, pastor Márcio, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentários e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. A paz do Senhor, prezado pastor Éder William, e a todos os amados irmãos que estão aí ligadinhos conosco neste projeto. Desde já, para mim, é uma alegria muito grande fazer parte desta oportunidade especial e histórica que está sendo aí concedida pelo nosso querido Instituto Etnos, na pessoa do pastor Éder William. Muito obrigado, pastor Éder. Deus abençoe a sua vida. E para nós é uma satisfação muito grande estar aqui participando desse momento especial. Amém. Glória a Deus. Meus queridos amigos, irmãos, internautas, nós estamos agora juntamente com o pastor Márcio. Como já disse, ele é o anjo da igreja que está liderando a obra do Senhor na abençoada cidade de Serrania. Pastor Amém. Márcio, fale para os Sim, nossos internautas que não conhecem onde fica Serrania. A gente sabe que é no estado das Minas Gerais, mas que região de Minas? Nos fale um pouquinho ok. sobre a cidade onde o senhor reside e pastoreia. Ok, Serrania, Minas Gerais, também antigamente conhecida como Água Limpa, né? Hoje o estado de Minas Gerais concede aí esta cidade maravilhosa. E Serrania fica situada aqui no sul de Minas, né? Na região aqui do Circuito das Águas, próximo a Alfenas, Poços de Caldas, que são aí cidades mais conhecidas. Serrania, Minas Gerais, aqui nós temos aproximadamente 8.000 habitantes e temos aí o aniversário da cidade todo dia 17 de dezembro. E para nós é uma alegria, estamos aqui há 14 anos na obra do Senhor, e o Senhor tem abençoado grandemente aqui este lugar, uma cidade acolhedora, um bom clima, um bom povo, e nós só temos que agradecer a Deus por esta cidade abençoada aqui no sul das Minas Gerais. Então, Serrania tem 8.000 habitantes e está na região ali de Poços de Caldas, Alfenas, Isso, sul de Minas. exatamente, pastor. Qual que é a comida típica aí da região? Aqui é o pão de queijo, né, pastor? O senhor até já teve a oportunidade aqui de, né, degustar esta bênção. Também temos aí o famoso café mineiro, né? E também, não se esquecendo aí do feijão tropeiro e tantas outras guloseimas mais, né? Que são típicas aqui da nossa região. É realmente a gastronomia mineira, como dizem os jovens da internet, é top Sim. das galáxias. Opa, com certeza. E, Pastor Márcio, a Sim, gente convidou o senhor para fazer a live com o tema Os Desafios do Pastorado na sim, Pandemia em sua cidade, ok. mas o senhor também é o vice-presidente do campo da Assembleia de Deus em Alfenas. Quem Sim, é o pastor. pastor presidente
e quantas igrejas tem o campo de Alfenas, do qual o senhor é parte da diretoria, como vice-presidente. Ok. Primeiro vice, né? Primeiro vice? Segundo vice-presidente, pastor. Segundo vice-presidente. O nosso pastor-presidente, pastor João Ribeiro Neto, né, homem de Deus, que inclusive já foi pastor local aqui em Serrania por 30 anos e 6 meses, hoje é o nosso pastor-presidente, e também nosso primeiro pastor vice-presidente, Walter Inácio. E nós estamos no momento, querido pastor Éder William, com a sede e mais 11 congregações, sendo algumas congregações na cidade de Alfenas e também congregações em cidades circunvizinhas, como Machado, Divisa Nova, aqui em Serrania, e também contando na cidade de Carvalhópolis. Primeira pergunta que eu quero lançar para o senhor é sobre a sua conversão, como se deu a sua conversão ao evangelho. Sim. E a sua chamada ao pastorado. Ok, pastor. Eu costumo dizer, pastor, que nós somos frutos, tanto eu como o meu saudoso pai, minha saudosa mãe, de orações de uma tia minha, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, missionária, continua exercendo a missão na obra do Senhor, a pastora Maria do Carmo. Por muito tempo, ela evangelizou o meu lar, e estávamos ali na cidade de Alfenas, no ano de 1997, passando assim por um período bastante turbulento na minha vida familiar. Passamos ali um período, assim, tanto meu pai como a minha mãe, em área conjugal, em uma grande dificuldade, né, quase assim uma destruição familiar, poderia assim dizer. Períodos de dificuldades nas finanças, dificuldades no dia a dia. Meu pai estava desempregado na época, e minha tia começou, né, a nos aconselhar sobre a palavra de Deus, e chegamos até procurar uma igreja para buscar aconselhamento, mas na época nós não tínhamos aquela dimensão de horário de funcionamento de igrejas, e acabamos encontrando a igreja fechada. E minha tia, pastora Maria do Carmo, ela conseguiu um contato com o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor José Valim, que atualmente continua pastoreando na cidade de Alfenas, e ele nos foi fazer ali uma visita no nosso lar, evangelizou-nos, pregou a palavra de Deus para nós, e louvado seja Deus, no ano de 1997, nós tivemos um encontro com Jesus Cristo, nosso Salvador, e começamos, né, a realmente perceber o poder transformador e salvador que Jesus Cristo traz em uma família, em uma casa que estava à beira da ruína, estava à beira da destruição, e o Senhor foi restaurando o nosso lar, né? E tivemos então o conhecimento do Evangelho através desta oportunidade, e desde ali, pastor Éder William, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Eu, ainda com os meus 15 anos de idade, muitos dilemas ainda, né, de adolescente, muitos dilemas de questões em relação à vida, né? Estava ali numa fase de desenvolvimento da adolescência para a juventude, mas através realmente do Evangelho, nós fomos percebendo essa dimensão que Cristo Jesus pode nos oferecer, uma dimensão de transformação de vida, e desde 97, então, estamos firmes no Evangelho, passamos pelas águas ainda no ano de 97, e um mês depois, ali mais ou menos em meados de março, o Senhor nos presenteou também com o batismo no Espírito Santo, e dali o Senhor foi
vamos dizer assim, de maneira progressiva, estabelecendo sobre a nossa vida, né, o seu propósito, revelando os seus projetos, mostrando ao nosso coração, trazendo ao nosso entendimento o que realmente ele foi proporcionando para o nosso crescimento espiritual, o que acarretou-nos também ao chamado pastoral pela grande misericórdia de Deus. Resumidamente, seria isto, pastor. Maravilha. Pastor Márcio, Glória a Deus. então, para quem não conhece o pastor Márcio, que está conosco, ele é um Sim. pastor da Assembleia de Deus, ali do Sim. campo de Alfenas. Ele lidera a igreja em Serrania, que é uma Sim. cidade no sul de Minas. E, queridos internautas, o servo de Deus, ele vai falar para a gente hoje dos desafios do pastorado na pandemia. Você que está conectado conosco, você pode deixar o seu like, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário pertinente ao tema. Por exemplo, aqui os irmãos da congregação Nova Filadélfia estão dizendo que em plena pandemia inauguraram 2 subcongregações. Sim. 2 subcongregações. Glória a Deus. Então, meus amados, vamos agora para as próximas perguntas. Pastor Márcio, Sim. essa igreja em Serrania é a primeira que o senhor está pastoreando ou antes desta o senhor já pastoreou outras congregações? Pastor Éder William, a igreja de Serrania é a nossa segunda congregação que estamos pastoreando. No ano de 2005, assim que nós fomos levados ao presbitério, exatamente no mês de janeiro de 2005, nós servimos ali na igreja sede, em Alfenas, e o pastor João, nosso pastor presidente, no meio deste ano de 2005, mais precisamente no mês de junho, ele nos fez um convite para estarmos pastoreando uma igreja de bairro, ali na cidade de Alfenas, o bairro do Pinheirinho, ao qual nós também temos assim um carinho muito grande ali pelos irmãos, né? Então é conhecida como a congregação do bairro do Pinheirinho, onde ali nós pastoreamos por 1 ano e 1 mês, exatamente. O Senhor nos abençoou muito também, com experiências novas, né, no ministério pastoral, e foi uma congregação assim também, que marcou muito o nosso coração, e teria sido a nossa primeira congregação. Então, Serrania aqui já é a nossa segunda congregação, ao qual pastoreamos aqui desde o ano de 2006. Em Pinheirinho, o senhor ficou quanto tempo? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Isto. E há quanto tempo o senhor já está pastoreando em Serrania? Serrania, estamos aqui desde o ano de 2006, né? No meio do ano de 2006, viemos em julho de 2006 e estamos aqui até hoje, em 2020, já completando 14 anos desta obra poderosa da parte de Deus. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Você está 14 anos aí. 14 anos. Agora, a pandemia chegou no planeta Terra, inclusive na cidade de Serrania, com 8.000 habitantes, onde o senhor está pastoreando. Mas quando a pandemia chegou aí na sua cidade, como é que o senhor, como pastor da igreja, administrou este momento complicado diante das ovelhas que Deus confiou em suas mãos? Primeiro, pastor, nós temos que observar que a entrada dessa pandemia foi assim um misto, né, de vários sentimentos na vida das pessoas. E como pastor de igreja, primeiramente buscamos a Deus, a orientação do Senhor na palavra, mas também, pastor, foi um momento para nós um pouco dificultoso, particularmente falando,
porque era um misto de informações que surgiam, né, uma após outra. Algumas informações elas mudavam rapidamente, e isso, particularmente, eu senti um pouco de dificuldade em encontrar um certo equilíbrio, né? Porque essas informações elas sempre estavam mudando, né? Nós podemos observar em questão a postura da nossa nação brasileira, que por um momento se falava em lockdown, outro momento se falava em uma coisa mais restrita, porém com algumas condições de abertura. Então, isso foi um pouco complexo para nós aqui. Nós somos uma cidade pequena, até que o impacto dessa pandemia chegasse nessa cidade pequena, como Serrania aqui, houve muitas divergências de informações. Então, nós fomos nos atualizando dentro dessas informações, e dentro dessas condições que foram surgindo, nós fomos, então, se atualizando e se estruturando para esse período, porque todo período que nós vamos enfrentar, em que, vamos dizer assim, entre aspas, é uma novidade, para nós é algo ainda desconhecido. Então, a gente fica assim um pouco apreensivo, a gente fica assim um pouco preocupado, como que nós vamos proceder, como que nós vamos agir. E quando chegou aquele momento em que realmente esse impacto da pandemia chegou aqui na nossa cidade, nós começamos, é claro, já tomar as devidas cautelas, as orientações que nos foram passadas, tanto ministerialmente, que nós tivemos, inclusive, uma reunião ministerial na nossa igreja sede, que foi coordenada pelo nosso pastor João, e também, né, as instruções que nos foram sendo passadas em relação à Secretaria de Saúde do município, as questões de decreto. Então, nós fomos nos adaptando, né, em relação a essa situação, e fomos criando, né, vamos dizer assim, estratégias que fizessem com que a membresia, as ovelhas da casa de Deus, não viessem a se dispersarem, porque um dos grandes desafios do pastor na atualidade, seja em questão a pandemia, ou antes da pandemia, ou no pós-pandemia, sem sombra de dúvida, para hoje, é realmente manter essas ovelhas do Senhor agregadas. E nós começamos a encontrar uma certa dificuldade em relação a essa questão, ainda mais com a pandemia, veio, poderia assim dizer, uma tentação, uma sedução de alguns até se esfriarem na fé, nesse sentido de se colocarem na famosa hashtag Fique em Casa. Então, isso para mim foi um dos grandes desafios, né? Que na realidade ele não é só um desafio pandemia, mas ele se torna um desafio atuante, tanto nesse quesito pandemia, como antes, como depois, é o manter as ovelhas da casa de Deus agregadas. Deus abençoe o pastor Sim. Rudinei Rocha, Glória a lá do Deus. Amapá. Olha só, Glória a Deus. de longe. O irmão Amém. pastor Rudinei Rocha, da congregação Nova Filadélfia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, querido pastor. É bem-vindo aqui no nosso documentário Etnos, com o pastor Márcio Alessandro Faquete Santos, que é o dirigente da congregação da Assembleia de Deus Missões, na cidade de Serrania, sul de Minas Gerais. Pastor Márcio, é o Sim. seguinte, durante esse momento da pandemia, que
continua, né? A pandemia Sim, não acabou. não, verdade. Quais as estratégias que o senhor adotou para ajudar espiritualmente o rebanho, os membros da Sim, igreja onde o senhor serve a Deus? ok. Pastor, no começo dessa pandemia, nós procuramos manter principalmente a comunicação. A comunicação, sem dúvida, ela é um ponto de aproximação entre o pastor e as ovelhas, e essa comunicação, devido a não haver aquela possibilidade tão presencial, devido a essa questão de não ter aglomeração, de não ter ajuntamento, ela foi fundamental no sentido de usarmos, né, as ferramentas disponíveis para nós. No caso, uma dessas ferramentas disponíveis para nós, a rede social, e através da rede social nós trabalhamos com o plantão pastoral, ao qual nós realizamos muitas lives aqui ao vivo, no meu perfil, também na página da Igreja da Missão de Alfenas, que foi um período assim de interação, né? Conversando com os irmãos, pregando a palavra de Deus, orando, aconselhando. Então, tomamos por base esse plantão pastoral, né? Também deixamos aqui a igreja com as portas abertas em horário integral, né? A fim de atendermos também individualmente aqueles que chegassem a uma condição de necessidade, e fomos trabalhando também com as lives, né, de cultos, porque nós não poderíamos ter aqui o nosso número da capacidade total dos irmãos, e também alcançando, né, através do WhatsApp, através de uma comunicação maior, não é a comunicação, no caso assim, presencial, no sentido de estarmos lá no lugar, junto com a pessoa, mas acredito eu que foi e tem sido de grande eficácia essa presença através da comunicação. E confesso, pastor, que foi um momento para mim muito gratificante, né? Alcançando vidas necessitadas, e também acresceu na minha experiência, né? De dialogar melhor, né? Com as pessoas, com os irmãos, que muitas das vezes tem essa dificuldade de acesso, talvez devido à pandemia, devido à correria do trabalho, enfim, mas que foram realmente as nossas maneiras de investir, né, nessa pandemia, usando essa ferramenta tão importante da rede social. Queridos internautas, estamos recebendo o nosso querido amigo e pastor Márcio Alessandro Faquete Santos, que é o líder da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missões, em Serrania, cidade do sul de Minas Gerais. O nosso Amém. querido pastor também é o segundo vice-presidente do campo eclesiástico da Igreja em Alfenas. E hoje ele está falando conosco sobre este tema de grande importância, os desafios do pastorado na pandemia. Não Sim. é fácil pastorear, sobretudo na pandemia, as dificuldades aumentam. Então, pastor Márcio, eu quero te fazer a seguinte indagação sobre a situação do município de Serrania, aí no sul de Minas. Como é que está a questão do coronavírus? Quantas pessoas morreram? Quantas foram contaminadas? Como é que está a questão aí da Covid-19 em Serrania? Ok. Pastor, nós temos a última atualização aqui do boletim epidemiológico aqui da cidade de Serrania. No caso, esse último boletim, ele foi registrado no dia 28 de outubro.
porque cada momento em que há uma atualização, no caso, né, se há um novo boletim. Então, o último boletim que nós temos aqui em acesso, inclusive extraído do próprio site da prefeitura, é que nós temos 43 casos confirmados, né? 36 pessoas já estão recuperadas, um número expressivo, e no momento nós temos 2 hospitalizados, desculpe, 2 hospitalizados e 4 estão em isolamento domiciliar e apenas um óbito registrado, pastor. Então, repete, por gentileza, os dados. Um óbito. Ok. Vamos lá. Um óbito, 4 estão em isolamento doméstico, né, ou domiciliar, tem 2 hospitalizados e 36 estão recuperados, somando todos 43 casos. Quantos mil habitantes tem a cidade? Nós temos aproximadamente, pastor, 8.000 habitantes aqui. Ok. A sua sede fica em Alfenas. Alfenas hoje tem quantos mil habitantes? Alfenas está também na faixa de 75.000 ou um pouco mais. Não passa disso, pastor. Ok. Então, a situação hoje, em Serrania, um óbito, 4 Sim. casos de isolamento domiciliar, Exato. 2 hospitalizados e 36 contaminados. 43 casos é o número total. 36 aí no caso, pastor, já seriam recuperados desses 43. Já está recuperado os 36. Sim, exatamente. 36 recuperados. Graças a Deus. Glória a Deus. Alguém da igreja onde o senhor está pastoreando faz parte dos 43 que está aqui na estatística? Não, até o momento não. Nós tivemos, né, um pastor aqui na cidade que acabou contraindo. Oramos, né, colocamos nas mãos de Deus e ele está recuperado, mas ele teve, assim, um período bem crítico. Foi um momento, assim, de bastante apreensão, principalmente para nós evangélicos aqui da cidade, pastor. Mas esse pastor não congrega com o senhor, é de outro ministério. Não, é de outro ministério, exatamente. Da sua congregação, ninguém ficou contaminado. Até o momento, não. Graças a Deus. Agora, eu queria te perguntar como é que o prefeito e a Secretaria de Saúde estão trabalhando em Serrania no que diz respeito ao decreto municipal. Eles têm permitido cultos presenciais ou somente online? E outra pergunta que eu já vou emendar com essa também. Sim, pastor. No decreto municipal, quais as restrições que o prefeito, junto com a Secretaria de Saúde de Serrania, tem feito as devidas restrições para as igrejas? Ok. Pastor, primeiro, sobre a questão de cultos, foi nos liberado novamente o culto presencial, né? Primeiro, com 30% da capacidade, né, da igreja. No caso, a nossa igreja aqui, ela comporta até umas 140 pessoas sentadas, né, de 140 a 145. E no caso agora, nós tivemos um novo decreto, né, há alguns dias atrás, há aproximadamente aí 40 dias, que nos deu o direito de agora estarmos com 50% da capacidade. Então, estamos tendo, sim, cultos presenciais, né? A questão do decreto municipal, eles pedem o espaçamento, né, aqui dentro da igreja, entre a membresia. Eles também pediram... Pastor Márcio, sim, pastor. Sobre o espaçamento, o decreto está pedindo uma distância de quanto? 1,5. É o que está pedindo aqui também, onde eu estou aqui pastoreando, em Colombo, Paraná, região metropolitana de Curitiba, o decreto também fala 1,5 metro. Ok.
1,5 m, né, que a igreja se disponha dos elementos, né, da higiene, no caso o álcool em gel, a toalha, o papel toalha, o sabonete líquido. Alguns usam o termo totem, né, que é aquele elemento que o pessoal coloca ali o álcool em gel e pisa, né, e já sai na mão o álcool, né. E além disso, nós também acrescentamos aqui, pastor, o termômetro, né, para medir a temperatura, ferir a temperatura dos irmãos que vão chegando na igreja também. Então, assim, é um decreto de restrição e dentro das possibilidades que nós temos aqui nesse exato momento. O termômetro também está no decreto? Não, ele não está no decreto, é nós que acabamos acrescentando aqui. E se chega alguém com febre, qual é a orientação que o senhor passa para a diaconia quando identifica que no termômetro tem um crente querendo entrar e está com febre? Então, a nossa orientação é que a pessoa venha, né? Se necessário, procurar o médico e também o retorno para casa. Ainda não tivemos esse caso aqui, né? Sempre aí, como se diz no termômetro, tá 36 e pouquinho, nunca tivemos ainda uma, né, vamos dizer, uma exceção, mas se surgir, com certeza a orientação vai ser essa, né? Que procure a parte médica e se preserve dentro de casa. Inclusive, pastor, aproveitando a situação, nós também temos orientado, se porventura alguém é do grupo de risco, no caso também, se está com alguns sintomas de resfriado, evitar tanto a pessoa como o familiar de estar congregando até que se cumpra esses dias. No caso aqui, por exemplo, esses dias nós tivemos um casal aqui que eles tiveram um pequeno resfriado, testaram negativo para o Covid-19, mas eles ficaram em casa se resguardando ali até cumprirem, né, esse período da quarentena. A gente fala quarentena, mas na verdade essa quarentena são aí 14 dias, né, aproximadamente 14, 15 dias. E eles cumpriram, estão bem, graças a Deus, e estamos aqui, né, prosseguindo com a obra segundo, né, o decreto e segundo a permissão de Deus. O decreto fala sobre o tempo de culto, porque alguns decretos municipais estabelecem 1 hora de culto, 1h30. Uhum. A Serrania tem alguma especificidade sobre tempo de culto? Pastor, não teve, né? Foi nos liberado a questão da capacidade e horário, a gente coordena. Eu, por exemplo, eu estou começando o culto um pouquinho mais cedo do horário habitual. Nós, antigamente, começávamos às 19 horas e agora estamos começando às 18h30 até às 20h30, tanto pela questão da pandemia, como pela questão também de que nós temos muitos irmãos aqui que trabalham na zona rural. E devido a isso, nós liberamos um pouco mais cedo para os irmãos terem também esse espaço de retornarem para a sua casa, terem o seu descanso, porque no outro dia já tem que ter aí a sua labuta diária muito cedo. Então, nós resolvemos apenas, vamos dizer assim, diminuir esse horário de início, né, para um horário mais cedo, mas não tivemos essa restrição de 1 hora. Podemos realizar normalmente esse culto aqui, como nós realizamos aos domingos, durante 2 horas de duração, esse período de culto. E em relação à zona rural que os irmãos trabalham, sim, qual é o carro-chefe do agronegócio aí na região de Amém. Serrania? O que se produz então, pastora, até nós comentamos um dia, né, sobre isso, nós chamamos de
panha de café, mas na verdade o termo correto é colheita do café, né? Mas aí a gente usa esse termo mais popular, os irmãos que vão para a panha de café, mas o carro-chefe aqui, sem dúvida, é a colheita do café. E os dias de cultos quais são? Pastor, nós temos aqui em Serrania, além da nossa congregação no centro da cidade, nós dispomos de mais 2 igrejas ainda. Nós temos uma em bairro, que nós chamamos do bairro da Coab, e temos uma na zona rural, que fica entre aqui a divisão do município de Serrania e a cidade de Machado. E no caso, pastor, nós temos cultos aqui na central, aos domingos, né, com a escola dominical às 9 da manhã, o culto público às 18h30. Nas segundas-feiras, temos o círculo de oração. Nas terças-feiras, nós temos culto, às vezes, de departamento ou de estudo bíblico, aí depende da semana. E, né, esses são os trabalhos base aqui da Igreja Central. Já na congregação de bairro, aqui da Coab, são as quintas-feiras, às 19h30. E na Serrinha, que é na zona rural, nós temos as quintas-feiras também, às 19h30, e aos domingos, às 3 horas da tarde. Esses são os nossos trabalhos aqui da semana. E esses dias alternativos que ficam, tipo quarta e sexta-feira, geralmente nós usamos para culto nos lares ou para trabalhos de ensaio dos grupos aqui da igreja. Queridos internautas, estamos recebendo o nosso amigo, pastor Márcio Alessandro Faquete Santos, que é o líder da Assembleia de Deus Ministério Missões em Serrania, igreja localizada na linda cidade do sul das Minas Gerais. Estamos aqui recebendo o Felipe Israel, que está cumprimentando com a paz do Senhor. Deus abençoe Amém. a todos que estão ligadinhos aí. Vocês fiquem à vontade. É o nosso segundo líder de jovens, viu, pastor? Ok, segundo líder. Queridos internautas, nós estamos, então, dizendo aqui que vocês fiquem à vontade para curtir, comentar, compartilhar e interagir conosco aqui nesta live. Ao líder de jovens, o Felipe Israel, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Márcio, eu quero te fazer uma pergunta, mas essa pergunta ela é dividida no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Sim. Então eu vou te fazer uma pergunta dividido em 3 tempos. Primeiro vamos falar um pouquinho do passado. Sim. Aí quando o senhor terminar de falar do passado, eu vou te fazer a pergunta do presente. Ok. Quando o senhor terminar de responder o presente, eu vou te fazer a pergunta do futuro. Ok. É o seguinte, antes dessa pandemia chegar no planeta, antes dos pastores enfrentarem a gestão eclesiástica do pastorado nessa quarentena, eu estou perguntando antes da pandemia começar. Antes da pandemia. Ok. Antes da pandemia, quais foram os seus grandes desafios para pastorear a igreja? Então, pastor, esses desafios de antes da pandemia, eles acabam um pouco que conectando em revelação na pandemia. Mas vamos lá, vamos no antes da pandemia. Como eu expliquei para o senhor anteriormente, a questão desse pastorado que nós temos, que é uma missão, é uma vocação que Deus nos concedeu, o objetivo do pastorado é a condução das ovelhas do Senhor para o caminho eterno, para o caminho que o bom pastor Jesus Cristo revelou a nós. E antes dessa pandemia, um dos grandes desafios que eu observo, isso é uma questão assim que eu posso dizer que
ela é muito específica, às vezes ela pode ser generalizada, mas às vezes ela pode ser específica para cada local. E nesse caso aqui na cidade de Serrania, o nosso grande desafio foi em questão exatamente esse agregar das ovelhas, pois nós vamos observar que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é um evangelho que demonstra comprometimento com a palavra do Senhor. E antes dessa pandemia, nós observamos a igreja, ela caminhando por alguns trajetos, em alguns tipos de circunstâncias que não estavam, não generalizando, é claro, mas que não estavam se identificando com a questão do comprometimento do evangelho. Havia uma certa dispersão, não querendo generalizar, principalmente em relação à valorização das pessoas em questão ao ensino da palavra de Deus. Nós estamos vivendo num mundo que nós chamamos de pós-moderno, onde se seculariza e se coloca muitas razões em questões pessoais. E dentro dessa circunstância, nós estávamos encontrando uma dificuldade em conduzir as ovelhas da casa de Deus a esse entendimento que a palavra de Deus realmente nos chama a atenção e expressa. E a partir do momento em que há essa valorização, se há esse desejo de agregar-se mais na casa de Deus, na presença de Deus. Então nós percebíamos antes da pandemia, não generalizando, já um certo encaminhamento para um esfriamento na fé, onde muitos já estavam a um passo dessa fragilidade que foi manifestada agora na pandemia. Então, esse antes da pandemia nos causa esse desafio, quer dizer, já nos causou, né, porque se fala do passado, de manter o zelo na palavra, o zelo no ensinamento, e que as ovelhas do Senhor viessem a entender que há uma necessidade desse comprometimento, que acabou como resultado agora na pandemia, né, trazendo aí algumas revelações que, na verdade, não vão nos assustar, que talvez já eram até esperadas, mas que trouxe um certo ar prejudicial na vida espiritual, no meio do seio e da comunidade cristã ao qual nós estamos inseridos. Quero cumprimentar o meu amigo, pastor e mestre Cassiano Antunes, da Amém. Igreja Presbiteriana Renovada, comunidade da Vila, lá de São Carlos, linda cidade. Glória a Deus. Do interior de São Paulo. Pastor Márcio, então é o seguinte, sim, se o senhor já explicitou para a gente o problema do passado, antes da pandemia, vamos falar do presente. Durante a pandemia, quais são, assim, os grandes, os gigantescos, os hercúleos desafios de um pastor, agora, no momento que se chama o hoje? O hoje. Pastor, é o desafio de vivermos um chamado, entre aspas, novo normal, né? Esse novo normal que muitos estão falando,
que muitos estão se identificando, né? Este novo normal em que parece que o presencial está mais longe, parece que a comunicação, embora que eu falei de pontos positivos da comunicação agora há pouco, parecem também trazer algumas coisas negativas, né? E sem sombra de dúvida, pastor, eu vou continuar nesse ponto chave de manter o povo de Deus agregado e congregado. Eu não sei por aí, mas aqui, porque pode ser que seja cultural ou não, né? Mas há uma dificuldade muito grande em trabalharmos com estratégias que venham envolver as ovelhas do Senhor e elas não venham se dispersar. Então, nós temos que pedir muita sabedoria de Deus, trabalhar com estratégias que envolvam as ovelhas do Senhor, para que elas não venham se dispersar nessa pandemia. Ok. E, pastor, a gente não sabe se a pandemia vai acabar. Verdade. Estão falando da vacina, a Europa está entrando agora numa segunda fase. A gente não sabe. Somente Deus sabe o amanhã. Mas vamos trabalhar hipoteticamente com uma hipótese que a pandemia vai acabar, que a quarentena vai terminar e que esse problema vai ser resolvido. Então, com base nessa hipótese, qual a sua percepção como pastor de igreja, como dirigente de congregação? Quais são os grandes desafios que os pastores vão enfrentar num momento que a gente está aqui falando de forma hipoteticamente? No porvir, no futuro, quando terminar tudo isso daí, né? Se é que vai terminar, mas vamos trabalhar com essa hipótese. E aí, pastor, na sua opinião, quais os desafios para o pastor no pós-pandemia? Pastor, a gente até respira fundo, né? Respira e toma uma água para ver se consegue trazer para a gente a reflexão. Respira fundo. Pastor, realmente o desafio do pastor, acredito eu que vai ser em procurar entender a mentalidade de como que essas ovelhas vão estar reagindo. E a gente sabe que para cada ovelha há um determinado tratamento, há uma determinada atitude, né, que nós como pastores devemos ter, né, devemos executar, mas no sentido de nós como igreja do Senhor, nós como pastores, continuar resplandecendo com uma mensagem de fé, esperança, porque em períodos como esse, onde há dúvidas e incertezas, eu acredito que a igreja do Senhor, ela foi colocada como o próprio Cristo, né, disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. E a igreja do Senhor, nesse tempo de futuro, com essa hipótese, né, de melhoras, vamos assim considerar, ela tem que continuar exercendo esse papel, né, tanto nós pastores como a igreja em si, de termos uma resposta de fé, uma resposta profética e uma resposta de esperança para aqueles que... Porque quando se fala do futuro, nós vamos falar de consequências também. E essas consequências do pós-pandemia, elas vão surgir.
E nós, como igreja, temos que estar preparados, sejam elas nessa hipótese positiva, ou sejam elas, de repente, de uma estimativa de que ainda haja um tempo prolongado para que essa melhora, então, venha estar ocorrendo. Então, nós temos que estar prontos para isso, tanto psicologicamente falando, espiritualmente, com uma estrutura social capacitada e que venha atender as nossas comunidades, que venha atender a sociedade em que nós estamos inseridos. Então, eu vejo que essa pandemia, esse pós-pandemia, ele também vai ter que revelar toda essa estrutura que nós fomos criando nesse período de pandemia. Então, eis aí o desafio. Porque, como eu disse ao Senhor no começo, tudo aquilo que é novidade é um desafio. É aquilo que ainda a gente não viveu, é aquilo que ainda a gente não experimentou. E para cada desafio, eu acredito numa estratégia ao qual teremos, né, para poder lidar com cada uma dessas situações que surgirem. O pastor Cassiano Antunes está lançando uma pergunta aqui, pastor Márcio. Sim, pastor. A responder ele. Opa! Ele está fazendo a seguinte indagação. Como que o senhor está trabalhando, pastor Márcio, as questões emocionais das ovelhas em serranias e também a minha, as nossas próprias emoções? Porque o pastor também tem problema, né? Não é só o rebanho que tem. Como é que o senhor está lidando nesse momento de pandemia com as questões emocionais? As questões que envolvem o pastor e as ovelhas. Ok. Pastor, eu gostaria de ler aqui um texto no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20 e versículo de número 28, que diz da seguinte maneira, é uma palavra, né, que ela é também direcionada a nós pastores. E diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Eu quero fundamentar esta resposta ao nosso amado pastor, que está em participação conosco, baseado em 2 pontos aqui. O primeiro, realmente, é o ponto em que existe a necessidade do próprio cuidado pastoral, o cuidado de si mesmo. Não é uma questão egoísta, mas o pastor, ele precisa cuidar de si mesmo. O próprio texto nos mostra aqui, em relação àqueles líderes, que havia uma necessidade quando diz o termo, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Então, há 2 pontos a serem discutidos. Primeiro, por vós. Para quem está sendo dirigida essa palavra? A líderes. Então, nós, como líderes, sem sombra de dúvida, devemos, sim, nos precaver em saúde física, em saúde emocional. Nós tivemos até uma conversa esses dias, né, pastor Éder William, onde o senhor ainda disse que quando as ovelhas elas possuem problemas, geralmente elas procuram o pastor. Mas e o pastor? Quando ele tem problemas, a quem ele procura? E esse questionamento ele calhou muito no meu coração. E realmente, se nós, pastores, não estivermos com essa preocupação, no caso, assim, no sentido bom da palavra, não aquela preocupação exagerada, ansiosa, mas a preocupação no sentido positivo,
de cuidarmos de nós mesmos, da nossa casa, da nossa vida pessoal, da nossa família, como que nós vamos conseguir tratar com o rebanho de Deus? Como que nós vamos ter estrutura para cuidar do rebanho do Senhor, ao qual Deus colocou em nossa mão, que seria aqui o segundo ponto. Então, em primeiro lugar, nós devemos sim, né, procurar uma boa alimentação, procurar exercícios físicos, procurar na área da medicina orientações. Isso tudo faz parte da nossa vida. E o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E eu vejo também no lado da saúde, tanto psíquica como física, essa necessidade de cuidado. Então, o que eu quero dizer ao nosso amado pastor que está participando conosco, às vezes o ministério pastoral, ele tem muitas demandas que nos pesam. E essas demandas, elas fazem com que nós vamos gastando tempo em muitas coisas, e às vezes nós deixamos de gastar um tempo necessário para o nosso próprio cuidado. E sendo que esse tempo necessário para o nosso próprio cuidado, ele vai fazer toda a diferença lá na frente, para que nós também venhamos a cuidar da parte emocional das ovelhas. E sobre a parte emocional das ovelhas, nós estamos aqui sempre na disposição, em comunicação com os irmãos. Nós temos grupos, né, no WhatsApp que nós comunicamos com os irmãos. Temos aqui o nosso telefone da Casa Pastoral que está à disposição dos irmãos. E sempre dentro de uma necessidade, a gente está tanto em orientação, como também num suprir, né, de uma questão, de repente, moral, material, familiar. Então, a gente fica com essa disposição. A presença pastoral, ela é fundamental para que essas demais coisas, elas venham a serem encaminhadas. Pastor Márcio, alguma pergunta que eu não tenha feito e o senhor deseje expressar o que está no seu coração? Esse é o momento das considerações finais para o senhor fazer os seus agradecimentos. O senhor fique à vontade também para passar o endereço da igreja em Serrania e, portanto, o pastor tem oportunidade para fazer o seu momento de finalização, considerações finais. Amém. A nossa igreja aqui em Serrania, no centro da cidade, está situada a Rua Coronel Antônio Faustino, número 400, né? Aqui bem abaixo da Praça Minas Gerais, é um local bem conhecido. E também temos a nossa congregação ali no bairro da Coab, situada na Rua Nadim Neder, número 61. E temos também na zona rural, na Fazenda Boa Esperança. Nós não temos um número ali, é Fazenda Boa Esperança, não há número, né? Mas é bem conhecida, é a Igreja da Serrinha. E sobre as considerações, pastor, finais, há uma preocupação no meu coração quando se trata desse assunto da pandemia, né? Esse assunto da pandemia também nos trouxe um outro assunto à tona, que é a questão do avivamento da igreja do Senhor. Se discute muito. Estamos vivendo um verdadeiro avivamento. Essa pandemia, ela está causando um verdadeiro avivamento na igreja do Senhor. Então, em análise a tudo isso, é algo que eu gostaria de considerar, não assim em resposta, mas deixando uma pergunta para os nossos amados irmãos, porque nós que pregamos o Evangelho sabemos que uma das vertentes do Evangelho é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em questão a pandemia que nós estamos vivendo, acredito eu, ser um dos sinais que evidenciam esse momento que está antecedendo a vinda do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus,
Sabemos que a igreja que estará preparada e qualificada para a vinda do Senhor é uma igreja que vai buscar por esse avivamento, por essa graça tão gloriosa de Deus, ao qual Deus se manifesta em vários períodos da história. Então eu quero deixar aqui, pastor Éder William, um questionamento. Essa pandemia, essa permissão de Deus dessa pandemia, está causando um avivamento na igreja brasileira, está causando... Quando eu falo igreja brasileira, eu considero tanto o congregacional como individual. Eu quero deixar esse questionamento para nós, porque a pandemia, ela é mais um sinal que está demonstrando que a volta do Senhor, ela está muito próxima. E a igreja que vai subir é uma igreja que busca uma presença maior, um avivamento, uma graça maior. Então, eu quero deixar esse questionamento nessas considerações finais. E agradecer e muito por essa oportunidade. Nós somos um pastor ainda novo na caminhada, mas estamos aqui aprendendo, né? A essa arte, a essa vocação tão especial que é estar lidando com o povo de Deus e trazendo uma orientação da palavra, uma orientação diária para aqueles que assim o necessitam. Meu muito obrigado. A missionária Ivanicena, de São Paulo, está aqui mandando a sua mensagem. Deus abençoe. Amém. O pastor Cassiano, ele diz que a pergunta dele é uma provocação. O senhor está se cuidando, pastor Márcio? Pastor Márcio. Tem que cuidar do povo, mas o pastor não pode cuidar de si mesmo. O Adriano Palmares é lá de Portugal. Ele era aqui do Brasil, né? O irmão Sim. Adriano é amigo nosso. E agora Sim. ele está em Portugal com a sua esposa, Denise, e ele acredita que a igreja vai ter muito trabalho no pós-pandemia. Sim, com certeza. Chegou ao fim mais um Et nos Documentários. Agradecemos muitíssimo ao pastor Márcio Alessandro Faquete Santos pela ótima entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Amém. Aguardamos vocês amanhã, às 10 da noite, horário de Brasília, na live que será transmitida no Facebook do Grupo Memórias das Assembleias de Deus. O endereço está passando aí, correndo no GC do vídeo. E eu estarei amanhã, então, na live das 10 da noite, no Grupo do Memórias, no Facebook, recebendo o historiador Carlos Castro. O tema da live de amanhã é sobre a história das Assembleias de Deus no estado do Ceará. Então, queridos, até lá, permitindo Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.